A diferença de idade entre os casais não necessariamente significa que um deles tem interesse financeiro sobre o outro. Existe sim casos de pessoas que se casaram mesmo com uma grande diferença de idade e se amavam de verdade. Mas no vídeo de hoje, iremos falar de um casamento que tinha uma diferença de 63 anos de idade e 1,6 bilhões de dólares envolvidos. Eu sou o Patrick Costa e esse é o canal 33K. A história do casal desse vídeo é bem bizarra. Anna Nicole Smith tinha 26 anos quando se casou com um bilionário Jay Marshall II, de 89 anos. Anna conheceu ele em 1991, em uma casa de striptease na época. Ela era garota de programa, dançarina erótica e trabalhava também como garçonete em um restaurante. Já o idoso era um executivo do ramo de bancos e negócios de petróleo. Jay convidou Anna para sair no dia seguinte e ela aceitou. Lógico, sair com um bilionário, né? O empresário, ele teve uma ótima impressão da moça no primeiro encontro. E nesse mesmo dia, ele decidiu que iria bancar a garota para que ela não precisasse trabalhar mais naquele clube de strip. E um mês depois do primeiro encontro, Jay pediu a Anna em noivado. E é lógico, ela aceitou. O velho era bem apressadinho, né? E à medida que o tempo passava, Anna era presenteada mais e mais, cada vez mais vezes pelo bilionário, que comprava várias joias e roupas caras, até um apartamento ele deu para ela. Mas apesar deles terem noivado muito rápido, o casamento só veio 3 anos depois, em 1994. Anna e Jay se casaram em uma igreja luxuosíssima. Não era para menos, né? O cara tinha rios de dinheiro, ele não ia casar em qualquer igreja, né? Então, ele escolheu uma das mais luxuosas que tinha. Nem eu se fosse rica, milionária. E o casamento, pessoal, chamou muita atenção da imprensa. Não só pela diferença de 63 anos, mas sim porque o empresário estava muito debilitado. E ele se casou de cadeira de roda. E 2 anos depois do casamento, o empresário faleceu. Aí já começa a nossa história. Agora você fala que ele foi muito apressado em noivar. Já tava vendo. Agora que vai começar a nossa história. Anna, então, pessoal, entrou em uma batalha judicial contra os filhos do magnata por uma fortuna avaliada em 1,2 bilhões de dólares. As coisas não ocorreram do jeito que a mocinha tinha imaginado. Por quê? O magnata não tinha colocado o nome dela no testamento. E ela ficou somente com o apartamento que ele tinha dado para ela e estava no nome dela, entendeu? Eu acho que o empresário deu esse apartamento para ela quando ele estava vivo, porque ele sabia que ele já estava nas últimas e ele não colocaria ela no testamento. Então, por eles ter vivido 2 anos junto aí de casado, eu acho que foi uma forma de reconhecimento. Então acho que ele acabou dando esse apartamento para ela aí e era o que ela merecia. Eu acho, é a minha opinião. Faz sentido ou não? Faz, talvez, né? Assim, se ela tivesse conhecido ele uns 10 anos antes, teria direito a mais. E quase 10 anos depois disso, pessoal, a Anna já estava no seu 3º casamento e em processo de falência. Ela tentou novamente ter acesso à grana de Jay. Anna engravidou e disse que aquele filho que ela estava esperando tinha sido concebido através de inseminação artificial. E o sêmen que ela usou, adivinha de quem que era? Do Jay. Mas essa história logo foi desmentida pelo atual marido de Anna, que veio a público dizendo que essa história de inseminação artificial era mentira, que ela só estava fazendo essa história para se apoderar do dinheiro de Jay e que o verdadeiro pai da criança era ele. Só que, pessoal, essa história não acaba por aí. Pouco tempo depois do marido de Anna afirmar ser o pai da criança, apareceram 3 novos suspeitos dizendo que tiveram relações recentes com Anna e que ele sim era o pai da criança. Um deles era o fotógrafo Larry Burkhead, o outro era o empresário Frederick Von
E o terceiro era o ex-segurança da modelo. E aí, pessoal, os 4 disputaram na justiça a paternidade da criança. E após o teste de DNA, pessoal, verificou-se que o verdadeiro pai da criança era o fotógrafo Larry. E depois do resultado de DNA, o marido de Ana se separou dela, muito decepcionado com as mentiras sobre a inseminação e, sobretudo, das traições que ele tinha sofrido. Ele resolveu largar. E Ana, desde a época de 90, ela sofria com depressão e era viciada em remédios. E ela manteve isso durante muito tempo. E após todos esses escândalos, o seu estado de saúde e mental piorou ainda mais. E para ferrar de vez o psicológico da Ana, o seu filho mais velho veio a falecer no mesmo ano, de infarto ocasionado de overdose de heroína. Nossa, o povo cheirava, hein? O povo gostava de uma droguinha. E tudo isso, pessoal, deixou a Ana com a saúde mental muito debilitada. E em 2006, ela já não conseguia mais contrato com nenhuma agência de modelo. Nenhum contrato mais era concebido para Ana. E foi aí que ela voltou para trabalhar nas casas de danças, assim como no início da sua carreira, para conseguir um pouco de dinheiro e pagar as contas. Em 2007, já muito debilitada, com excesso de usos de medicamento para depressão, emagrecimento, ansiedade e o uso de álcool, Ana foi encontrada morta em um quarto de hotel. Ela morreu muito nova, com apenas 39 anos de idade. E com a autópsia do corpo da Ana, veio o diagnóstico que ninguém sabia. Ana sofria com uma doença que era tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E talvez isso poderia explicar a depressão que ela tinha e nunca era curada, porque isso daí é uma das características dessa doença. E em relação ao processo, pessoal, que ainda estava aberto, como é que ia fazer? Porque a Ana morreu, mas a filha dela seria agora a responsável por herdar todo o dinheiro da mãe. Inclusive, ela poderia ter direito a grande parte do dinheiro de Jay. Só que em 2011 ficou decidido por 5 votos a 4 que a queixa por parte da Ana seria encerrada. A justificativa do juiz responsável pelo caso foi que já tinha passado tantos anos, mas tantos anos, que ambas as partes interessadas já tinham morrido, 9 pessoas se casaram, crianças nasceram e isso aí virou um rolo. Então ele decidiu dar por encerrado a queixa da Ana. Ana será eternamente conhecida como a jovem modelo de 26 anos que casou com um bilionário de 89 anos. E o nosso vídeo fica por aqui, meus anjos. Se vocês gostaram, ajuda o canal aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ajudar a gente, beleza? Eu espero vocês até o próximo vídeo. Beijos, tamo junto, é nóis. E aí, o que você achou da história? Gostei.